Salve, salve amigos do Universo Música, feliz ano novo a todos. Estamos aqui na primeira terça teórica do ano de 2021. Espero que todos tenham feito uma boa passagem de ano aí. Hoje vamos continuar então com aonde paramos na semana passada. Eu havia dito que começaríamos a ver sobre as pausas, né? Então aqui a gente vai continuar daquele ponto onde estávamos, está bem? Então o que são as pausas? As pausas são esses símbolos que representam o silêncio na música. Já vi professores chamar até de unidade de tempo símbolos negativos, né? Como eu disse, para tudo sempre existe uma terminologia mais antiga ou que de escolas diferentes, então isso pode mudar, mas aqui a gente vai chamar de pausas, tá? Então, assim como a gente tem um símbolo que representa o som, que nesse caso aqui, nós estávamos vendo, por exemplo, a semibreve, quando a gente olha para uma semibreve, essa unidade de tempo está nos dizendo que ali é um som que está sendo emitido por um determinado espaço de tempo. Se for num 4x4, essa semibreve vai valer 4 tempos, ou seja, são 4 tempos onde o som está sendo emitido. E a pausa é exatamente o oposto, são 4 tempos onde o som não está sendo emitido, no entanto, a música continua acontecendo. Tá? Uma vez eu até vi um desses mestres que eu gosto muito, com quem eu tive a oportunidade de ter aula. Ele dizia assim, às vezes você pode estar tocando aquela música onde pouquinha coisa está acontecendo, só alguns pequenos elementos sonoros aqui e ali, parece que nem tem ritmo a música, mas dentro da tua cabeça a música tem que estar bombando, ela tem que estar acontecendo, o pulso tem que estar acontecendo, o ritmo tem que estar acontecendo. Então as pausas, elas, apesar de estarem nos indicando que ali é um momento de silêncio, elas na verdade estão só colocando esse símbolo ali para dizer que naquele momento você não vai emitir esse som, mas a música continua acontecendo, tá bom? Então a gente vai começar com os equivalentes aqui, vamos colocar aqui pausas. Pausas, ok? Então, para cada unidade de tempo, a gente vai ter um equivalente. Lembra que tinha essa unidade de tempo que é pouco utilizada? A breve. Ela é tão pouco utilizada que eu mesmo não lembrava como que era escrito a pausa dela. Eu tive que fazer uma pequena pesquisa e encontrei, tá bom? Então, a gente vai começar a partir da breve também. E eu vou colocar aqui no lado, primeiro, a unidade de tempo. Vou colocar UT para a unidade de tempo aqui. Ok? Então vamos começar com a breve. E a pausa da breve. Aí tem o seguinte. As pausas, elas são posicionadas em certos lugares específicos. Assim, convencionalmente são posicionados em lugares específicos na pauta musical. Então, no caso da breve, ela fica entre a terceira e quarta linha do pentagrama, tá bem? Então ela é mais ou menos assim, tá aqui a terceira e a quarta linha, e a nossa pausa da breve. Essa espécie de quadradinho ou retângulo. Está mais para um retângulo, na verdade. Tá bom? Então aqui temos breve. Depois, qual é a próxima unidade de tempo? Aqui eu vou sempre chamando e qual é o número dessa unidade de tempo, qual é o inteiro dessa unidade de tempo, né? Então, semibreve, que é o número 1, a pausa dela, ela fica pendurada na quarta linha do pentagrama, tá?
Então a gente tem as 5 linhas contando de baixo para cima. Na quarta linha a gente vai ter essa pausa que é pendurada. Ok? Depois da semibreve temos a semibreve, que é representado pelo número 1. Depois vem a seguinte unidade de tempo, representado pelo número 2. Sempre recapitulando, sempre relembrando. Quanto mais a gente fala e mais repete, mais isso vai entrando. Então, eu faço isso para quem estiver aqui aprendendo, crie esse hábito, porque faz muito bem, tá bom? Então, vamos lá para a mínima. A mínima. E a mínima, ela é muito semelhante a essa da semibreve, só que é na terceira linha e ela fica sobre a linha, né? Aqui ela estava pendurada na quarta linha, vou até colocar aqui no lado quarta linha do pentagrama. Ok. Essa daqui já vai ser na terceira linha e ela fica sobre a terceira linha. Ok? Aqui, terceira linha do pentagrama. Ok? Depois seguimos para a próxima unidade de tempo, né? Então temos breve, semibreve, mínima, semínima, que é representada pelo número 4. Essa já tem uma forma um pouquinho diferente. Já vi ela desenhada de diferentes maneiras. Cada um tem um jeito quase que próprio de desenhar. Eu vou fazer mais ou menos como é a grafia impressa, tá bom? A grafia impressa dela é mais ou menos assim. Ok? É como se fosse um Szinho ao contrário com um C embaixo. Tá? Essa é da semínima. A quem chame a atenção que esse Szinho ele está pousando sobre a segunda linha, né? E depois faz o restante aqui. Isso daqui ficaria sobre a segunda linha, mais ou menos. Vamos dizer assim. 3, 4, 5. Seria mais ou menos isso. Tá bem? Então aqui eu vou colocar também entre terceira e quarta linha do pentagrama, entre terceira e quarta linha do pentagrama. Tá bem? Depois da semínima, temos a equivalente à colcheia. Então a colcheia, que é o número 8, né? Vamos ter aqui a pausa, que ela parece um número 7, quase. Isso aqui e passa esse traço. Tu vê que tem uma espécie de bandeirinha, assim como tem a colcheia. Tá bem? Depois da pausa da colcheia, temos a da semicolcheia, e aí segue esse mesmo padrão que a gente encontra aqui nas unidades de tempo. A gente vai ter esse mesmo padrão nas pausas. Aqui tem uma haste, a próxima vai ter 2, assim como a semicolcheia. Então aqui, ok. Depois da semicolcheia temos qual? Então a semicolcheia, qual era o número, primeiro de tudo? Né? 16. Depois temos a fusa, que é o dobro, 32. E com 3 hastezinhas, então a gente continua seguindo esse padrão aqui. Ok? E depois da fusa, semifusa, que é bolinha negra, essa haste e 4 bandeirinhas dessa. Mesma coisa para pausa. 1, 2, 3, 4. E aqui temos as pausas.
Então quando a gente não quer som em algum lugar, por exemplo, lá nos compassos que a gente vai voltar a fazer uma anotação agora, a gente vai colocar a pausa para dizer que ali não tem som naquele espaço de tempo. Então, dando continuidade, hoje a gente vai começar o pentagrama com uma outra clave que a gente ainda não havia falado, que eu só fiz uma menção no outro dia. A gente vai fazer aqui, que é chamada clave neutra. Ok? Vamos colocar essa clave porque a gente não está pensando em tonalidade e a clave neutra é exatamente isso, ela não tem tonalidade, ela é usada geralmente para instrumentos percussivos. E aí a altura aqui das notas na pauta é convencionado antes o que vai ser o que, por exemplo, que no primeiro espaço vai ser um bumbo, enquanto no terceiro espaço vai ser uma caixa de bateria, por exemplo. Tá? Então isso é apenas para a gente ter uma ilustração hoje. Então continuando aqui, vamos começar preenchendo um compasso. A gente pode começar com o quê? A gente pode até começar com uma pausa hoje, mas antes, primeiro a gente precisa do quê? Da fórmula de compasso, ok? Para a gente continuar afirmando, vamos começar com o 4x4. Onde a nossa unidade de tempo, que equivale a um tempo, é a semínima, ok? Só que a gente vai começar com uma pausa, vou colocar uma pausa de 2 tempos. Então, para a gente saber qual é a pausa de 2 tempos, a gente precisa ir lá ver qual é a equivalente à mínima, a qual temos aqui. Então, é esse pequeno retângulo que pousa sobre a terceira linha. Então vamos lá, terceira linha, esse pequeno retângulo, ocupamos 2 tempos aqui, já vou colocar o 1 e 2 e, ok? Então a seguir vamos colocar uma mínima, que vai ser o nosso 3 e seguido de uma pausa de mínima. Ok? E fechamos um compasso. Essa pausa é de mínima, se a mínima vale um tempo, a pausa vale um tempo também. Então 4E para pausa e fechamos o compasso. A seguir, vamos começar com a mínima. Então aqui no 4x4, quanto vale uma mínima? Um tempo, né? 1E. Vamos colocar agora uma pausa de colcheia. Quanto vale a colcheia no 4x4? Então, lembrando, vamos voltar para as regrinhas. Se a nossa semínima vale um tempo, a seguinte a ela vale a metade dela. Se vale metade dela, que vale um tempo, vale meio tempo. Então, aqui, nessa pausa, a gente tem meio tempo que a gente vai colocar o número. Mas ainda temos o E, certo? O E desse pulso. Então, para ocupar essa outra metade de tempo, a gente pode fazer de mais de uma maneira. Aqui, para a gente não complicar demais, vamos usar 2 semicolcheias. Por que 2 semicolcheias? Então, relembrando, uma semicolcheia vale 1/4 de tempo. Ou seja, você precisa de 4 semicolcheias para ocupar um tempo inteiro. Se você precisa de 4 semicolcheias para ocupar um tempo inteiro, quer dizer que cada 2 você ocupa meio tempo. A gente tinha ocupado meio tempo com uma colcheia, e aí o seguinte a colcheia, que é metade dela, né, a gente vai precisar de 2. Nesse caso, precisamos de 2 semicolcheias para ocupar o tempo de outra colcheia. Então, temos aqui 1E, 2E para essas duas aqui. E vamos fechar o compasso com uma mínima. Mínima vale quanto? A mínima vem antes da semínima. Se a semínima vale um tempo, a anterior vale o dobro.
Então a anterior, que é a mínima, vale 2 tempos, já que a semínima vale 1. E fechamos o compasso. Vou primeiro colocar a numeração aqui para a gente se guiar. 3E, 4E. Lembrando que esse E a gente só está colocando aqui para ele ser a nossa metade do tempo. É a maneira que a gente está contando, está dividindo o tempo em 2 partes. E a partir do momento que a gente divide em 2 partes, a gente consegue subdividir em partes ainda menores. Por isso a gente está colocando 2 semicolcheias para o E, por exemplo. Tá bem? Agora vamos começar com uma pausa de colcheia. Então aqui a gente ocupou meio tempo, então a gente já coloca o número 1 aqui. A seguir, vamos colocar uma colcheia. Então toda vez que a gente coloca a unidade de tempo, isso quer dizer que ali tem um som. Quando tem a pausa, não tem som. E é assim que música geralmente é feita, né? Ela é feita de som e de silêncio. Sem o silêncio não haveria música. A música precisa do silêncio também. Então temos aqui um E. Aí vamos colocar uma semínima, que vale um tempo, certo? Então 2 E. Aí eu vou colocar outra colcheia. 3, que é o 3, né? 3. Vamos colocar uma semínima. E aí o que acontece aqui? Temos o E para essa semínima mais o 4. E podemos fechar com outra pausa. De colcheia, claro, porque só nos sobrou meio tempo nesse compasso. 4 E. Então esse E para essa pausa aqui. Então já temos 1, 2, 3 compassos. Vamos fazer 4 compassos no total. Seguimos aqui com a clave neutra, que é utilizado para os instrumentos percussivos. Vamos começar com uma colcheia desta vez, seguido de uma semínima, mas uma pausa de semínima. Ok, a pausa de semínima. Então aqui temos 1 E, semínima vale quanto? Um tempo. Então a gente precisa do E, que é a metade do 1, mais o 2, né, que vai ocupar o tempo aqui dessa pausa. E depois podemos colocar outra colcheia aqui, que vai ser nosso E, seguido de uma pausa de mínima. Quanto tempo vale a mínima? Então a pausa de mínima, ela fica sobre a terceira linha. Ok? Então aqui vai. A mínima, que é o dobro da semínima, vale 2 tempos. E vamos fechar esses 4 compassos aqui. Vamos fazer mais um preenchimento aqui, para não perder o fio da meada. Mais uma vez vai ser a clave neutra, pelo fato de ser ritmo. Ok. Vamos colocar um 4x4. E esse eu vou começar com uma pausa de semibreve. Então, o que acontece quando eu coloco uma pausa de semibreve? Vamos lá, vamos olhar aqui primeiro de tudo. Quanto tempo vale a semibreve num 4x4? Vamos lá? 4x4 quer dizer o quê? O número superior está nos dizendo que o compasso tem 4 tempos, o número inferior está nos dizendo que a semínima é a unidade de tempo que vale um tempo dentro do compasso. Se a semínima vale um tempo dentro do compasso, e o compasso tem 4 tempos, isso quer dizer que precisaríamos de
4 semínimas para ocupar, para preencher esse compasso. E olha só, 4 semínimas é equivalente a 2 mínimas, que é equivalente a uma semibreve. Ou seja, essa pausa de semibreve aqui já ocupa os 4 tempos do compasso. Logo, a gente já coloca a barra divisora aqui e já preenchemos um compasso com uma pausa de semibreve, certo? Agora a gente vai seguir com uma colcheia. Então, uma colcheia ocupa meio tempo. Vamos colocar 2 semicolcheias a seguir, que ocupam outro meio tempo. Logo, temos o primeiro tempo. Então, aqui primeiro 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Agora temos o 1 para a colcheia, E para as 2 semicolcheias, E, 2, E. E vamos para o 3. O 3 a gente pode começar com uma semicolcheia. Melhor. Vai ser uma semicolcheia, seguido de uma colcheia. Deixa eu ligar elas. Então aqui começamos com uma semicolcheia, lembrando que uma semicolcheia é 1/4 de tempo. Se ela é 1/4 de tempo, quer dizer que a gente precisaria de 4 semicolcheias para ocupar um tempo inteiro, ok? Então aqui a gente ocupou 1/4. Está bem? Depois seguimos com uma colcheia. A colcheia vale meio tempo. Meio tempo a gente pode pensar que são 2/4, né? Porque são 2 partes daquelas 4 partes que seriam com a semicolcheia. Logo, temos 3 partes do tempo preenchidas com esses 2 aqui, né? Então está aqui o 3. E esse 3 já pega metade da colcheia, veja só. E depois temos o E, que seria fora aqui da colcheia. E a gente pode preencher com outra semicolcheia para fechar essa célula rítmica aqui. E temos um tempo inteiro. E depois a gente vai aprender a subdividir direitinho isso daqui. Mas vamos tentando entender essa matemática que está rolando por trás dessa rítmica. E vamos fechar com uma pausa de semínima. Semínima vale quanto? Um tempo dentro do compasso 4/4, ok? E barra divisora. E fechamos o segundo compasso. Deixa eu colocar o 4E, que é aqui para essa unidade de tempo. Agora vamos começar com... Deixa eu ver o que a gente não viu ainda. Vamos começar com uma mínima, emitindo som. Então, uma mínima é o dobro da semínima. Logo, temos 2 tempos. 1, E, 2, E. Depois, para o 3, a gente pode colocar 2 colcheias. 3, E. Então, veja, quando é colcheia, a gente tem exatamente o 3 para uma colcheia e o E para outra colcheia. Ok? E no 4, a gente pode começar com 2 semicolcheias. E temos o 4 para essas 2 semicolcheias. E o E a gente pode preencher de inúmeras maneiras, mas eu acho que eu vou colocar uma pausa de colcheia aqui. Ok? Pausa de colcheia. Colcheia vale quanto? Meio tempo. Aqui tínhamos meio tempo ainda para preencher esse compasso. Então lá está. Esse último compasso, vamos começar com uma colcheia. Seguido de
uma semínima. Tá? Então temos aqui 1 e 2. Esse E2 é para essa semínima. E vamos colocar aqui uma pausa de colcheia para este E. Então já temos 2 tempos no compasso 4x4, temos 4 tempos para preencher. E vamos terminar esse compasso com uma pausa de semínima. Então, esse retângulo que pousa sobre a terceira linha do pentagrama e teremos uma barra final. Ok? Por hoje é só então, pessoal. Eu agradeço quem esteve aqui comigo. Esse foi mais um Terça Teórica de Ano Novo, né? Está sendo uma tremenda experiência para mim. Espero que quem esteja acompanhando esteja gostando. Que então foi o Universo Música com Vicente de Paula no Terça Teórica. Um grande abraço. Adventure.